Olá, caros internautas, estamos de volta, né? Como sempre, para mais um vídeo aí, trazendo informações para vocês. E hoje nós vamos falar então sobre um tema bastante oportuno, os requintes de crueldade protestante. Nós falamos muito da Inquisição Católica e muitas vezes a gente fica sem saber que também houve a crueldade da parte da Inquisição protestante. Então vamos ver alguma coisa hoje. Autor Fernando Nascimento. Ah, o artigo que segue revela em rica bibliografia os números de mortos e requintes de crueldade dos incomparáveis tribunais eclesiásticos protestantes. A quantidade de registros literários dos próprios protestantes é vasta, porém estranhamente ocultada pelos livros escolares, pela imprensa e mídia em geral. Muitas vezes vemos o que é omitido pelo lado protestante sendo por esses veículos atribuídos maldosamente à Igreja Católica. O próprio Lutero nos legou o relato dessa prática anos antes de lançar-se em revolta aberta. Dizia: os hereges não são bem acolhidos, senão pintam a Igreja como má, falsa e mentirosa. Só eles querem passar por bons. A Igreja há de figurar como ruim em tudo. Franca Leonel, S.J. A Igreja, a Reforma e a Civilização. Editora Agir, 1952, sexta edição, página 200. Uma vez no protestantismo, já ensinava Lutero aos protestantes que mal pode causar-se um homem, diz uma boa e grossa mentira, por uma causa meritória e para o bem da Igreja. Para o bem da Igreja, no caso luterana. Grisar Hartmann, S.J. Martin Luther, His Life and Work, The New Man Press, 1960, página 522. Logo a mentira, a omissão e o falso testemunho se tornaram as colunas das doutrinas dos pseudos reformadores protestantes. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante. As posições de Lutero contra os anabatistas causaram a morte de pelo menos 30.000 camponeses. Foram as palavras de Lutero: eu, Martinho Lutero, exterminei os camponeses revoltados. Ordenei-lhes os suplícios, que o seu sangue recaia sobre mim, mas o faço subir até Deus, pois foi ele quem me mandou falar e agir como agi e falei. Centenas de rebeldes, segundo Goethe, foram torturados, empalados, esquartejados e queimados vivos na Alemanha, disse o autor de Hermann e Doroteia. Parecia um açougue onde a carne humana tinha preço vil. Calvino, pai dos presbiterianos, mandou queimar o espanhol Miguel Servet, Grisar, médico descobridor da circulação sanguínea acusado de heresia. Miguel Servet foi preso e julgado em Lyon, na França. Conseguiu evadir-se da prisão e, quando se dirigia para a Itália, através da Suíça, foi novamente preso em Genebra, julgado e condenado a morrer na fogueira por decisão de um tribunal eclesiástico sob direção do próprio Calvino. A sentença foi cumprida em Champel, nas proximidades de Genebra, no dia 27 de outubro de 1553. Puseram-lhe na cabeça uma coroa de juncos, impregnada de enxofre, e foi queimado vivo em fogo lento, com requintes de sadismo e crueldade. O luterano Benedikt Karpzov foi legista, brilhante figura esclarecida, até hoje ocupando lugar destacado na história do direito penal, mas perdia a compostura contra a bruxaria, que considerava merecedora de torturas 3 vezes intensificadas com respeito a outros crimes e 5 vezes punível com pena de morte. Protestante fanático, afirmava, quando velho, ter lido a Bíblia inteira 53 vezes. Assinou sentença de morte contra 20.000 bruxas,
apoiando-se principalmente na lei do Antigo Testamento. Não compreendendo o verdadeiro significado da Bíblia, considerava o Pentateuco como lei promulgada pelo próprio Deus Supremo Legislador. Outro famoso perseguidor de bruxas na Alemanha foi Nicholas Romme, considerado grande especialista e que escreveu um longo tratado sobre bruxaria. Teve sobre sua consciência a morte de 900 pessoas. Já Fröhlich, reitor da Universidade de Innsbruck e catedrático de Direito, que chegou a ser chanceler da Alta Áustria, insistia em que não só as supostas bruxas fossem condenadas, senão também seus filhos, e não se precisavam muito para ser considerada bruxa, pois o seria qualquer pessoa que não tivesse um olhar franco. Naquele ambiente de superstição, crueldade e pânico, perante as bruxas foi possível o aparecimento de um Franz Buirmann, pervertido magistrado protestante e degenerado inimigo da bruxaria. Era um juiz itinerante, referindo-se a ele dizia seu contemporâneo Hermann Loher: preferiria 1000 vezes ser julgado por animais selvagens, cair numa fossa cheia de leões, de lobos e ursos, do que cair em suas mãos. Deste impiedoso juiz se afirma que somente em 2 incursões que realizou por pequeninas aldeias ao redor de Bonn, que perfaziam um total de 300 pessoas, contando-se crianças e velhos, queimou vivas nada menos que 150 pessoas. Consta que, ao menos em 2 oportunidades, da viúva Böfgen e do alcaide de Rheinbach, o juiz se apoderou de todos os bens dos condenados à fogueira. O alcaide de Rheinbach era seu inimigo político. Em Bamberga, sob a administração de um bispo protestante, queimou-se 600 pessoas. Na Genebra protestante foram queimadas 500 pessoas durante a gestão de Calvino. Dizia Marcos Moreira Lassance Pimenta: ao ignorante basta uma mentira bem contada para que a tenha como verdade, e ao sábio não há mentira que o impeça de buscar a verdade. Fontes e bibliografias. A severidade dos tribunais protestantes. W. A. Schroeder, contemporâneo aos fatos, anotou que nas localidades de Bamberg e Zeil, entre 1625 e 1630, praticamente 5 anos, se realizaram nada menos que 900 processos de bruxaria. Deles, numa exceção, 236 terminaram com condenação à morte na fogueira. Só no ano 1617, em Würzburg, foram queimadas 300 bruxas, em total nesta região. As atas apresentam 200 condenações à morte. Em 20 anos, de 1615 a 1635, em Estrasburgo, houve 5.000 queimas de bruxas. Em cidades pequenas como a Imperial, Offenburg, que só tinha entre 2 e 3 mil habitantes, se desenvolveram acérrimas perseguições às bruxas durante 3 decênios, e em só 2 anos, segundo as atas, foram queimadas 79 pessoas. Segundo o Verity Murphy, em 16 de 6 de 2004, da BBC de Londres, o novo e mais completo relatório da Inquisição indica que, no auge da Inquisição, a Alemanha protestante matou mais bruxas e bruxos que em qualquer outro lugar. Na Suíça, quando protestante, os casos de condenação de bruxas, descritos nas crônicas conservadas, chegam a 5.417. Nos Alpes austríacos, as mortes chegaram ao menos a 5.000. Era absolutamente falsa a afirmação de muitos autores protestantes ingleses de que a Inglaterra foi uma exceção dentro da bruxomania geral. Segundo Ewen, que cita documentos oficiais, o número de condenados à pena de morte por bruxaria na Inglaterra protestante, exatamente de 1541 a 1736, teria sido menos de 1.000. As condenações à morte teriam sido menos de 30% das acusações. Mesmo assim, o comportamento inglês não fugiu ao ditado de que não há regras sem exceções. Na Inglaterra, destacava-se o protestante Matthew Hopkins,
e se autodenominava descobridor geral de bruxas. Parece que era um sádico encoberto quando encontrava uma mulher que excitava seus instintos sexuais anormais, obrigava-a a despir-se na sua presença e começava a fincar com uma agulha as diversas partes do corpo dela. Assim se procuravam áreas insensíveis, o que seria sinal de possessão demoníaca. Mas ele mesmo, diante de outros protestantes, foi acusado de possuir estranhos poderes, submetido às provas de bruxaria que empregara, foi condenado e morto. Na Inglaterra não era necessário aplicar torturas, às vezes se deram, porque a condenação frequentemente era sentenciada sem necessidade de confissão por parte do acusado. Em 1562, a rainha Elizabeth e a versão definitiva do Witch Act, ou Lei contra os Bruxos, de Jacques I em 1604, condenavam à morte a pessoa que tivesse feito qualquer malefício, pretendendo acabar com a vida ou danar o corpo de alguém, mesmo que não se percebesse efeito nenhum do malefício. Esta lei se manteve em vigor na Constituição até 1736. Os protestos antes do Reino Unido foram lentos na Inglaterra do século XVII. Na área da interpretação dos fenômenos misteriosos ainda graçava a superstição demonológica e houve várias condenações. O último juízo por bruxaria foi já entrado o século XVIII, em 1717, e ainda demorariam mais 20 anos para abolir o Estatuto Inglês contra as Bruxas, em 1736. A última morte por condenação como bruxa na Escócia foi em 1738. Na Irlanda, a lei contra a bruxaria não foi abolida até 1821. Em 1863, segunda metade do século XIX, o povo inglês ainda linchou um velho por considerá-lo bruxo. As perseguições protestantes atravessaram o Atlântico e chegaram aos Estados Unidos da América. O primeiro corpo de estatutos, The Body of Liberties, que houve em Massachusetts, é de 1641. Nele se diz: se algum homem ou mulher é bruxo, que manifesta ou consulta um espírito familiar, será enviado à morte. A revisão de 1649 retirava a mesma lei com pena capital. De sua vigência, é um exemplo famoso o processo das bruxas de Salem. Em 1692, como resquício ainda hoje em alguns estados americanos, a pena de morte é vista com naturalidade aos condenados gravemente pela justiça. Mudaram apenas os réus e a forma de exterminar. O pânico da população perante as bruxas e a ira contra elas reflete-se no caso de Anne Hibbins. Parece que foi acusada por motivos meramente socioeconômicos. Era irmã de um rico comerciante e antigo assistente da colônia, Richard Billingham, que fora governador da Baía de Massachusetts. O júri a condenou, os juízes não aceitaram o veredito, o caso foi levado à Corte Geral. Foi fácil incitar a opinião pública, tanto pressionaram a corte que Anne Hibbins foi condenada à morte. Até crianças eram queimadas pelos protestantes. No ano de 1670, na Suécia, houve um processor deplorável, como consequência das declarações arrancadas pelas interrogações feitas pelos teólogos protestantes. Foram queimadas 70 mulheres, açoitadas mais 56, queimadas 15 crianças que já tinham chegado aos 16 anos e outras 40 foram açoitadas. Na Alemanha protestante, o poder civil condenou Ana Maria Schwugelin e foi decapitada como bruxa em 1759. No dia 18 de julho de 1782, o governo protestante ainda decapitou uma bruxa na Suíça. Agora os protestantes têm aqui reunidos grande parte dos números de mortes, nomes e documentos para a própria cruel inquisição de seus tribunais, que tanto omitem, e isso não é tudo. Atacado por um diabólico ódio racial, Lutero, antes de sua morte, lançou o panfleto contra os judeus e as suas mentiras, onde pregava aos alemães toda sorte de desumanidade contra os judeus, culminando no Holocausto nazista. Esta obra está reproduzida na história do antissemitismo,
de Leon Poliakov, no dia 6 de maio de 1527, quando saquearam Roma, cerca de 40 mil homens espalharam na cidade o terror, a violência e a morte. Eram 6 mil espanhóis, 14 mil italianos e 20 mil alemães, quase todos luteranos. Esses últimos indivíduos perversos, gananciosos, desprovidos de qualquer escrúpulo, gritavam: Viva Lutero, nosso Papa! Ávidos, incansáveis na busca das riquezas dos despojos do inimigo, os languenetes luteranos e os outros invasores assaltaram, estupraram, saquearam, incendiaram, trucidaram, arrebentaram as suas vítimas, jogaram crianças pelas janelas ou as esmagaram contra as paredes. Grande parte da população foi dizimada, conforme disse Maurice Andrew. Esse ataque a Roma superou em atrocidade todas as tragédias da história, até mesmo a destruição de Jerusalém e a tomada de Constantinopla. E no Brasil, encontra-se facilmente nas enciclopédias que os protestantes calvinistas, em 15 de julho de 1570, mataram 40 jesuítas, entre eles Inácio de Azevedo, morto a cutiladas, golpe de espada, quando segurando num quadro da Virgem Maria, animava a tripulação a resistir ao ataque protestante que degolou a todos. Enciclopédia Microsoft, em carta 99, verbete Inácio de Azevedo Beato. Todo esse genocídio, com requintes de crueldade, parece encontrar doce justificativa nas palavras de Lutero, pai do protestantismo, do sola fide, somente a fé. Seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente ainda. Se estamos aqui, neste mundo, devemos pecar. Pecado algum nos separará do Cordeiro, mesmo praticando fornicação e assassinatos milhares de vezes ao dia. Carta a Melanchthon, 1º de agosto de 1521, American Edition, Luther's Works, volume 48, página 281 a 282, editado por H. Lehmann, Fortress, 1963. Esta fé de Lutero, apesar de dirigida pela vontade, é um simples ato do intelecto. Apesar de necessária salvação, não é suficiente. Tiago diz que até mesmo os demônios têm esta fé. Tiago 2,19. Esse motivo que ele diz: vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2,24. Infelizmente, Lutero designou esta carta do apóstolo de carta de palha. Ele não entendeu o que Tiago está querendo dizer sobre a fé de Abraão. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Tiago 2,22. Sob o erro do pai do protestantismo, as seitas evangélicas ainda hoje pregam que seus seguidores já estão salvos só porque simplesmente creem em Jesus. Se assim fosse, iriam encontrar Lúcifer no céu. Caça às bruxas. Você já ouviu falar na Inquisição protestante? Vamos ver um outro assuntinho aqui. É bom a gente entender também que existe um outro fragmento de texto onde eu li alguma coisa que Lutero, para se justificar, queria tirar da Bíblia as cartas de Tiago, justamente porque elas dizem que nós não somos salvos somente pela fé, mas a fé deve ser acompanhada de obras, né? E Tiago diz, né, que porque Lutero diz somos salvos pela fé. E a fé não vem de obras, né? É dom de Deus. Tudo bem. Mas Tiago ele continua dizendo que a fé sem obras é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, é impossível se agradar a Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Então você não tem como agradar a Deus. Mas justamente foi aonde Lutero praticamente queria ter o poder de ter tirado Tiago como livro das Escrituras, mas não foi lhe concedido. Vamos ver aqui, caça às bruxas. Você já ouviu falar na Inquisição protestante?
Lutero, ao ver uma criança retardada, ordenou que a afogassem como um corpo sem alma. Repetidamente, em conversas privadas e sermões públicos, ele recomendou que bruxas fossem executadas sem misericórdia e sem direito a julgamento. Ele chegou a dizer: Eu não teria compaixão dessas bruxas, queimaria a todas. Estima-se que a Inquisição protestante matou e torturou dezenas de milhares de pessoas na Europa. O número estimado de mortos está entre 60 e 100 mil pessoas, um número 10 vezes maior que da Inquisição Católica na Espanha. Ah, muito bem. Aqui tem um fragmento em inglês, eu vou ler. Luther was very much a product of his own times with respect to superstitions, beliefs, and practices. He sincerely believed that Satan was responsible for the malformed children known as changelings, and that such satanic child exchanges occurred frequently. In Luther's theological view, a changeling was a child of the devil without a human soul, only a piece of flesh. This view made it easy to justify almost any abuse of an unfortunate child thought to be a changeling, including the ultimate mistreatment, infanticide. Luther himself had no reservations about putting such children to death. Reforma protestante foi feita sobre sangue de mártires católicos. A reforma protestante se expandiu rapidamente porque foi imposta de cima para baixo, sem exceção, em todos os países em que logrou vingar. O povo foi obrigado a engolir. Inglaterra foi convertida na marra porque o rei Henrique VIII queria se divorciar de Ana Bolena. Padres e bispos foram presos e decapitados, católicos aos milhares foram mortos. Os camponeses da Irlanda pegaram em armas para defender o catolicismo, foram trucidados impiedosamente, suas terras irlandesas foram entregues aos ingleses protestantes, milhares morreram de fome. Escócia. O poder civil aboliu por lei o catolicismo e obrigou todos a aderir à Igreja Calvinista Presbiteriana. Católicos recalcitrantes foram perseguidos e mortos aos milhares. Dinamarca, Graça de Cristiano II, por suas crueldades, apelidado de O Nero do Norte, matou bispos, confiscou bens, expulsou religiosos e proclamou-se chefe da Igreja Evangélica dinamarquesa. Mataram católicos até 1789 que ousasse pôr os pés em solo dinamarquês. Suécia, Gustavo Vasa, suprimiu por lei o catolicismo. Jacobson e Knut, os dois mais heróicos bispos católicos, foram decapitados. O povo, indignado com tamanha prepotência, pegou em armas para defender a religião de seus antepassados. Os exércitos do evangélico rei afogaram em sangue estas reivindicações. Milhares morreram. Veja a Reforma Protestante, página 203, sétima edição, em IRC 1958. Suíça, o Senado, coagido pelo rei, aprovou a proibição do catolicismo e proclamou o protestantismo religião oficial. A mesma maldade e vileza ocorreram. Os mártires foram inumeráveis. J.B. Galiffe, Notice Généalogique, etc., tomo 3, páginas 403. Holanda, martirizaram inúmeros sacerdotes religiosos e leigos. Chegaram até ao Brasil. Em 1645, nos municípios de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, ambos no atual Rio Grande do Norte, cerca de 100 católicos foram mortos. Zelo mandou degolar friamente todos os padres e irmãos e jogar os corpos aos tubarões. Luigi Giovannini e M. Sgarbossa, in El Santo del Giorno, quarta edição, EP, página 224, 1978. Estados Unidos. Para a jovem terra recém-descoberta, fugiram os puritanos e outros protestantes que negavam a autoridade do rei da Inglaterra ou da Igreja Episcopal Anglicana.
Fugiram para não serem mortos. Ao chegarem na América, repetiram com os indígenas a carnificina que condenavam. O scalp do índio era premiado pelo poder público com preços que variavam conforme fossem de homem maduro, velho, mulher, criança ou recém-nascido. Os pastores puritanos negavam que os peles vermelhas tivessem alma e consideravam um grande bem o extermínio da nobre raça. A lista não acaba aqui. Quem queria provas, tudo isso está registrado nos anais da história. Agora, católicos mataram 50 milhões. É hilário, pois para chegar a este número não restaria nenhum vivente no mundo. Isto sim é achismo. Inquisição deve ser igual a inquéritos. Os estados não eram laicos. Reis e príncipes faziam parte do clero, e historiadores de má índole jogam todos os inquéritos e julgamentos em cima da igreja. Então nós tivemos aí um depoimento dos dois lados, né? Nós tínhamos a Inquisição da Igreja Católica, agora nós vamos ter também a Inquisição e os requintes de crueldade da Inquisição Protestante. Muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Uma boa noite. Falsa e mentirosa. Só eles querem passar por bons. A Igreja há de figurar como ruim em tudo. Franca Leonel, S.J. A Igreja, a Reforma e a Civilização. Editora Agir, 1952, sexta edição, página 200. Uma vez no protestantismo, já ensinava Lutero aos protestantes que mal pode causar-se um homem, diz uma boa e grossa mentira, por uma causa. Olá, caros internautas, estamos de volta, né? Como sempre, para mais um vídeo aí, trazendo informações para vocês. E hoje nós vamos falar então sobre um tema bastante oportuno, os requintes de crueldade protestante. Nós falamos muito da meritória e para o bem da igreja. Para o bem da igreja, no caso luterana. Grisar Hartmann, S.J. Martin Luther, His Life and Work, The New Man Press, 1960, página 522. Logo a mentira, a omissão e o falso testemunho se tornaram as colunas das doutrinas dos pseudos-reformadores protestantes. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante, Inquisição católica, e muitas vezes a gente fica sem saber que também houve a crueldade da parte da Inquisição protestante. Então vamos ver alguma coisa hoje. Autor Fernando Nascimento. O artigo que segue revela em rica bibliografia os números de mortos e requintes de crueldade dos incomparáveis tribunais eclesiásticos protestantes. A quantidade de registros literários dos próprios protestantes é vasta, porém estranhamente ocultada pelos livros escolares, pela imprensa e mídia em geral. Muitas vezes vemos o que é omitido pelo lado protestante, sendo por esses veículos atribuídos maldosamente à Igreja Católica. O próprio Lutero nos legou o relato dessa prática anos antes de lançar-se em revolta aberta. Dizia: os hereges não são bem acolhidos, senão pintam a Igreja como má.